Tem uma passagem de Pedro que é muito famosa, onde Pedro, ele andou sobre as águas e ele fala para Jesus: Jesus, se és tu, me manda que eu vá até aí. E Jesus, ele não falou assim, sou eu, não. Ele falou, então vem, simplesmente então vem. E Pedro foi. E nisso que Pedro foi, Pedro andou sobre as águas. E em sequência, ele desviou do olhar para onde importava, para Cristo. E nisso o que aconteceu na vida dele? Pedro afundou, porque ele começou a olhar para o lado, ele começou a olhar para a tempestade, ele começou a olhar para as dificuldades da vida e não para o lugar certo, que era manter os seus olhos voltados para Jesus. E Jesus fala algo que é o foco dessa reflexão. Ele fala, ele puxa Pedro para cima, né? Pega a mão de Pedro e fala: homem de pouca fé, por que duvidastes? E olha só que interessante. Quem além de Pedro andou sobre as águas? Ninguém além de Jesus, claro. E ele andou sobre as águas e era um homem de pouca fé. Imagina a gente, sabe? É engraçado que a gente quer ter as melhores condições do mundo, mas Pedro não tinha uma fé grande para andar sobre as águas. Você entende o que eu quero dizer com isso? Pedro, ele não estava pronto, ele não tinha a melhor capacidade, ele não era o cara mais inteligente, inclusive nem letrado Pedro era, mas ele andou sobre as águas. Por quê? Porque ele acreditou. Porque ele acreditou numa palavra. Ele teve fé, mesmo que ela fosse pequena. E às vezes a gente tem condição de começar pequeno e a gente não começa, porque acha que tem de ter a condição perfeita para começar. E tem uma passagem que fala sobre isso e nos ensina sobre aquele que foi